O Graudelli. Você sabe de onde eu venho? Venho do morro do engenho, das serras dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Meu amigo, tudo bom? E aí, camaradas? Legal? Legal, legal. Eu sou o Vina Guerreiro, esse é o canal Vina Guerreiro. E hoje eu vou dar uma continuidade, não era disso que eu queria falar, né? Eu vou falar disso porque a situação me exige, né? Depois de brilhante exposição do professor Paulo Graudelli acerca do nacionalismo, há algumas pontuações que eu gostaria de fazer para até enriquecer um pouco mais a exposição do professor, há algumas discordâncias e uma boa parte de concordâncias também. É, quem é inscrito aí no canal novo, né, que veio até pelo canal do professor Paulo Graudelli, porra, seja muito bem-vindo, tá? Aqui a gente também tenta produzir um pouco de visões analíticas, assim, da contemporaneidade, né, da conjuntura atual, mas aqui nesse canal, quase sempre, né, no meu canal, a gente remete a uma memória afetiva do nacionalismo brasileiro, do trabalhismo, né, a tradição que melhor fez esse país, né, tanto bem fez esse país, tirou lá de 80ª economia para 10ª economia, depois subiu, a gente chegou a estar ali em quinto lugar, agora já caímos, já saímos do top 10, meu, sabe? Enfim, vou pedir para vocês darem like, dislike, comentar que é muito interessante, se puder passar para um amigo esse vídeo, vai ser bem legal. Tem um monte de outros vídeos aí, eu vou ter que liberar todos os outros vídeos, menos um que eu fiz lá que deu um grande problema para mim, mas dá uma olhada, tem muita coisa. Também eu não sou o mesmo cara lá de trás, tá? Algumas coisas vão mudando, a gente vai amadurecendo um pouquinho, muitas coisas que a gente vai aprendendo e tal, tá bom? Bom, eu fiz um vídeo de defesa do professor Paulo Graudelli depois do que a nefasta da Tabata Amaral, eu soube, né, que ela o estava ou o está processando nesse momento. O que eu acho um absurdo um deputado, uma deputada parar suas atribuições, parar suas atividades para fazer um negócio desse, né? Ainda mais pior, né? Falando se a pessoa se diz liberal, né? Então, aceita a crítica, aceita ouvir, rebata as críticas, não queira processar meramente, isso não faz sentido, né? Mas tudo bem. A gente vê aonde que o liberalismo das pessoas para, né? Eu sou mais liberal que a Tabata, né? E eu não sou liberal, olha só. Eu sou um cara mais conservador em alguns aspectos, sou um cara, enfim, né? Tudo bem. Bom, o professor fez uma longa exposição, assim, lógico, de uma maneira, como ele disse, didática, professoral, o jeito dele falar, tudo certo, e alguns entendimentos que o professor tem acerca do nacionalismo, ao meu ver, se dão por conta da formação do professor, uma formação acadêmica, tá, com uma certa hegemonia do pensamento marxista, né, pelo menos no campo sociológico, no caso filosófico não, o professor ele tem acho que outros filósofos de sua preferência, mas a questão é a forma que a academia vê as coisas e também a questão de resultados conjunturais, de debates e de vivências que o professor experienciou durante a vida, é uma questão bem não é litúrgica, né, mas é prática também, né, é uma questão de como ele via as coisas, os valores, quem deu aula para o professor, como, né, todas essas ligações. O professor muito ligado ao Paulo Freire, tem uma certa essência, uma certa dinâmica, né, e eu quero falar um pouco sobre isso. Eu até anotei algumas coisas aqui, então vocês me permitam que eu não vá ler, mas eu vou tendo contato com isso, eu vou acabar falando para vocês aqui, tá? O professor, ele fala lá, com algumas definições do nacionalismo, ele bota alguns receios em relação a isso. Mas quando o professor coloca, por exemplo, um nacionalismo, né, de Adolf Hitler, o nacionalismo de Benito Mussolini, de Hirohito, né, o imperador, ou ele acaba não falando, mas também tem o imperialismo, o nacionalismo turco, né, otomano, né, todos esses nacionalismos, eles remetem a uma questão de um passado glorioso,
um passado glorioso também, né, o Império Romano para os italianos, para os otomanos, para os turcos, os otomanos, o Império Otomano, né, que é um grande califado, para Adolf Hitler, o Sacro Império Germânico, né, para o Hirohito, aquele passado fantástico, o Império do Sol Nascente, que cresce numa ilha e consegue, né, avançar por sobre boa parte do que hoje a gente conhece como China, da Península Coreana, daquela parte lá do Laos, Camboja, Vietnã, e também uma parte da Rússia, né, é um imperialismo nesse aspecto, ipsis literis mesmo, antes mesmo, né, do fenômeno do imperialismo, a região ali da Eurásia, mas esse nacionalismo também é alicerçado dentro de uma religião, né, e quase sempre dentro de uma etnia que acaba regendo todas as outras, né? Esse não é o nacionalismo que a gente tem que defender no Brasil. E eu quero dizer mais uma coisa, para mim, nazifascismo é uma exacerbação liberal, não é exatamente um traço de nacionalismo. Eles podem usar isso como um veículo midiático de propaganda, um veículo de dar unidade, conferir unidade nacional, a obediência. O facho, né, o símbolo romano, que dali retira-se o termo fascista, né, ele vem com aquela questão de obediência civil, são várias para dar no lombo do civil que não se comportar, né? E o martelo, né, o machado de guerra romano, que vai pelo meio. Então o que acontece? Muito mais disciplina, obediência civil do que a própria machado de guerra. A guerra é um subterfúgio para expansão, mas ali tem que ter obediência das etnias dominadas e tal. Isso é o fascismo. E claro, tudo bem, isso aí é a outrora gloriosa dos italianos, mas depois de um momento, se você observar o que acontece com o próprio fascismo, você vai entender que quem conjuntou, quem bancou aquele processo foram banqueiros, né, claro, das suas etnias próprias ali, né, na Itália ou na Alemanha, não sei, são empresários, são pessoas que aderem ao partido, um partido único, e ali começa a acontecer todo tipo de coisa liberal nesse sentido, só que o modelo, a meu ver, é expansionista eterno, né? Os caras não poderiam parar ali. Então há um traço, né, também de neo-imperialismo nesse momento, neo-imperialismo não, mas de imperialismo também, em que você submeteria outras forças para arrecadar recursos, força, mão de obra, uma série de coisas. E isso, para mim, é exatamente, é um processo violento, mas é exatamente o que o liberalismo ou o neoliberalismo faz com a gente até hoje, de certas maneiras, né? Então, e a desculpa é remeter à questão nacionalista. Cara, já está em 8 minutos, puxa vida. Bom, o Vargas, o professor falou algumas coisas acerca de Vargas, e eu entendo uma coisa aqui. O Vargas, ele teve seus momentos de esquerda e de direita. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, desde a Aliança Liberal, do processo revolucionário de 30, depois na Guerra de 32, a confecção da nova Constituição 34, o golpe do Estado Novo 37, a queda do Vargas 45, a volta do Vargas, né, depois até a sua morte em 54, são vários Vargas. O professor falou que para ele são 2 Vargas. Não, para mim são 4 ou até mais Vargas, né? O Vargas, ele é uma figura muito complexa, tá? E não dá para categorizá-lo daquela maneira. Além de que, por todo o período que o Vargas existiu para a política brasileira, mesmo quando presidente do Rio Grande do Sul, mesmo quando deputado, né, mesmo quando senador, mesmo quando presidente ou como ditador, o Vargas nunca esteve sozinho, ele sempre estava lá acompanhado, né, por pessoas que eram amigas dele e por pessoas que não necessariamente eram amigas dele, tá? E o Vargas, ele tomava suas atitudes à direita ou à esquerda não com base só em suas próprias vontades, ele também tinha um conjunto de pessoas que não só o influenciavam, mas às vezes o obrigavam a tomar certas atitudes. Não estou passando pano para o Getúlio Vargas, eu adoro o Getúlião, tá aqui, o nome do meu cachorro é Getúlio também, mas Getúlio não é perfeito, ele era um homem de seu tempo, tá? Com as convicções daquele tempo. Brizola também, qualquer um. Bolsonaro também é um homem das convicções de seu próprio tempo, com os limites disso. Daqui 100 anos nós
falaremos o povo que estiver aí, né, falará do Bolsonaro com diversas visões, né, de todos os males que ele fez, né, eu espero que não mude a nossa configuração moral para achar que esse é um homem decente, que ele não é, né, mas o Getúlio era, tá, e deu mostras disso aí, tá. Para mim também a questão de direita e esquerda, tem várias noções, tem a do cientista político Nolan, tem a do Bobbio, tem várias outras. Eu gosto de usar a primeira, onde categorizou o que é direita e o que é esquerda. Assembleia Nacional Constituinte na Revolução Francesa, em que a esquerda sentava à esquerda, para não dar briga, a direita sentava à direita, e uma queria substituir o poder monárquico pela república, a direita não queria, e tinha centro-direita, que eram os caras mais leves, que conseguiam conversar com a centro-esquerda, e tinha lá na esquerda extrema, na montanha, quem queria matar o rei, que acabou conseguindo, inclusive, e tinha também a galera da direita máxima, que era a manutenção do status quo monárquico, né? Então, para mim, direita é um momento que conserva, esquerda é um momento que progride, né? E isso você consegue colocar com esse conceito de progressão ou conservação, você consegue colocar para tudo. Você vai entender que certos movimentos da esquerda são de direita, e você vai entender que certos movimentos da esquerda, ao contrário, da direita são de esquerda. É complicado, mas para mim essa é a forma como eu vejo as coisas, tá? Então para mim, o cara é de esquerda, o cara é de direita, tá, tudo bem. Hoje abrir a participação popular, o que seria algo de esquerda, para decisão, por exemplo, sobre idade, penalidade para maior. Qual que é a idade maior? A maioridade, né? Hoje o povo, se a gente abrisse a opinião do povo, teria que ser, a galera botaria 12 anos, tá? Seria um traço de esquerda nesse aspecto, a abertura à participação popular máxima, sim. Só que seria? Seria trágico, né? Então conserva-se em 18 anos. Tá entendendo? Tá, enfim. Um dia eu faço um outro vídeo, já falei disso, mas nunca é demais, né? Informação demais não atrapalha. Bom, esse vídeo não vai ser 12 minutos, vai ser um debatezinho, tá? Respostas para o professor. O professor tem a vontade, se quiser também, pode me inquirir, não tem grilo nenhum, a gente vai conversando. O professor, ele faltou, né, na lista do professor, porque ele colocou assim, Perón, Getúlio, esqueceu do Salazar, esqueceu do Franco, mas aí ele colocou o Benito Mussolini, o Hirohito e o nazi lá, o Adolf Hitler, como se fossem a mesma coisa. Não são, tá? E o professor esqueceu de falar de outros caras do nacionalismo, né? Tomás Sankara, Fidel Castro, no primeiro período antes da invasão de Playa Girón, né? Baía dos Porcos, né? Como a gente conhece, o Omar Torrijos, o Nasser, né? No Egito, Mossadegh no Irã, Gaddafi na Líbia, esqueceu Pancho Villa, Zapata, esqueceu todos os irmãos maçons, libertadores da América, das lojas Lautaro, né? Todos eles republicanos, esqueceu a reunificação italiana promulgada, né? Não promulgada, mas feita, né? Não pelo Humberto Primo, não é isso, né? Humberto I, mas pela luta do Garibaldi, na reunião republicana, né, do que era antes um monte de cidades-estado, Agostinho Neto em Angola, Martí, tem uma série de caras ali. Lógico, os nacionalismos desses caras são todos diferentes, cada um datado de sua época, alguns com elementos muito fortes do socialismo também, não do socialismo utópico, mas do socialismo científico, no caso do Sankara, do Agostinho Neto, do Nasser, do Salvador Allende, depois do Fidel Castro, por influência do Che Guevara e do irmão Raul Castro, né? Quem mais esqueci aqui? Tudo certo. Bom, há esses caras. O meu nacionalismo vislumbra muito mais esses nacionalismos, esses processos nacionalismo de libertação nacional, de não alinhamento automático ao entendimento que a União Soviética tinha das coisas, ao não entendimento também da forma como os Estados Unidos e a City de Londres viam e veem até hoje o mundo, tá? O meu nacionalismo, ele não é exatamente um nacionalismo xenofóbico, ufanista, bobão, não é nada disso, cara. Eu me ufano do meu país, tenho muito orgulho, mas do que eu me ufano? Não é só dos símbolos nacionais que estão aqui às minhas costas, não, é da cosmogênese étnica do brasileiro, que foi trazido para cá ao custo de milhares, milhões de vidas,
né, do sequestro da terra dos originários aqui, dos indígenas, que são muito importantes, a gente devia estudá-los na escola, né, também do povo europeu pobre que veio para cá à força, ou dos aventureiros que vieram aqui implantar bandeiras, implantar escravização, né? De qualquer maneira tem um mérito nisso, tem os caras vieram para cá, tudo bem, mas porra, passar meses numa caravela, vir, fazer do zero, né, um modelo de sociedade que eles só conheciam lá na Europa, mas também dos escravizados africanos de diversas etnias, bantus, nagôs, iorubás, queto, né, angolanos, enfim, todos esses povos que vieram para cá trazidos na amarra, mas que aqui todos eles misturados formaram a sociedade brasileira e que hoje recebe muitos imigrantes. A gente não é contra imigração. Eu adoro isso, eu acho que tem espaço no Brasil para todo mundo. Eu acho que o Brasil tem que produzir aqui essas pessoas que estão precisando vir para cá, sejam venezuelanos, haitianos, angolanos, nigerianos, tem também europeus vindo para cá. Tem gente de todos os países praticamente vindo para o Brasil. O Brasil é um lugar que recebe muito bem as pessoas. Esse é um traço que tem que continuar. Eu acredito nisso, na pátria do amanhã, de recebimento dessas pessoas e que elas tenham seus filhos, né? O filho de o brasileiro, ele é dado a brasilidade porque por jus soli e jus sanguine, né? Pelo sangue ou pelo solo em que ele nasce. Então, todos os filhos desses caras serão automaticamente brasileiros, mesmo que aqui não estejam numa segunda eventualidade generacional, né? O nosso nacionalismo, a gente é contra a globalização, e não é a globalização de tudo, tá? Não é o problema do cara viajar para lá e para cá. O meu problema são essas grandes empresas internacionais, bancos e tal, grandes produtoras, grandes indústrias, com a mudança de fluxo de caixa, dinheiro de lá para cá, mudança de parques industriais, né, deixando milhares de trabalhadores em qualquer canto do planeta sem emprego da noite para o dia, uma coisa triste, né? A Ford indo embora, a gente deu tanta coisa para eles, os caras vão embora assim, porque estão dizendo que não estamos vendendo mais. Porra, estão em lucro, eles sempre estão em lucro, entende? A gente dando refis, dando subsídio, um monte de coisa, os caras saem fora. Não é melhor ter uma indústria nacional? Então, tem que ter, né, cara? Porque mesmo que seja um pouco mais cara, frente à China, frente a outros patamares de produção de outros países, a gente tendo aqui nosso próprio parque industrial, pelo menos a gente conseguiria, né, suprir uma certa demanda nacional e talvez de alguns irmãos países ao redor, né, a gente conseguiria produzir certas bonanças que não dependeriam do fluxo de caixa, né, dos fluxos de capital, melhor dizendo, dessas grandes empresas, dessas grandes transnacionais, que essas aí implementam o tal imperialismo atual, né, que eu só chamo de neoimperialismo. Não é a mesma coisa do imperialismo tradicional, que é o que a esquerda antiga bate muito, e não é também os mesmos traços de colonialismo ou de neocolonialismo, até que Vargas, Mariátegui e outros caras conseguem definir de um certo tempo, né? O nosso nacionalismo defende o internacionalismo, o nacionalismo mestiço, que é o que eu defendo como tese e como modelo. Ele é um modelo internacional, mas ele é internacionalista, ou seja, ele é entre nações. Ele não é alicerçado num pensamento de um país ou de outro, ou dos Estados Unidos, ou dos italianos, ou dos franceses, ou dos soviéticos, dos russos, né? Não, ele é internacional, a gente tem que ter boas relações com todo mundo, tá? Mas boas relações mesmo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, fizeram coisas contra o país, o senhor não pode negar isso, professor, sempre fizeram. Não precisamos ir muito longe, tudo isso que vem acontecendo também é responsabilidade dos Estados Unidos, a gente vai saber disso depois de alguns anos, né? Mas a Dilma foi espionada, teve documentos abertos agora mostrando que em 64 eles estavam sim querendo fazer alguma coisa aqui, mas a União Soviética não era diferente, ela deixou os movimentos de luta aqui no Brasil totalmente à deriva. Marighella, Lamarca, todos os movimentos de resistência armada e os movimentos pacíficos também, o PCB não se meteu na guerra, houve cisões no PCB, você sabe disso. Né? A União Soviética foi o primeiro país a reconhecer, a ligar para o Castelo Branco, Humberto Castelo Branco, e falar, ó, a gente reconhece o novo governo seu.
Então, esses soviéticos também não são lá uma flor que se cheirasse muito bem, não é verdade? A gente tinha uma bipolaridade e para nenhum dos lados da bipolaridade era interessante que o Brasil emergisse como um grande ente produtor, um ator capaz depois, né, de uma própria industrialização e uma nacionalização muito forte de competir. Não era interessante que competisse depois contra a própria União Soviética, ou contra os próprios Estados Unidos, ou contra a própria Europa, enfim. Não era importante, não é até hoje. Quem é que quer que outro país se desenvolva? Não é fácil um negócio desse. Tá? E a gente quer que o país se desenvolva sim, porque tem espaço para se desenvolver. Para que a gente não dependa tanto das propostas do neoliberalismo, do consenso de Washington. A gente não pode depender só desses caras, do método desses caras. Tá aí a pandemia para comprovar isso. Por que a gente não tem um parque industrial capaz de produzir milhões de vacinas? Por que a gente não apostou tanto em pesquisa? Não é só porque o Bolsonaro é burro, é mal intencionado, não. É porque a gente não tem um histórico. A gente tem, na verdade, um histórico, né? A gente tem Fiocruz, a gente tem um monte de coisas, tem CNPq, tem CAPES, tem um monte de situações, mas que todas foram sendo destruídas algumas décadas, né? Sempre fragilizadas de décadas em décadas, sempre tirando recursos de lá e botando em outro lugar, principalmente para serviço da dívida. E hoje a gente não tem aí um patamar, a gente não tem nem formas institucionais, temos, mas ninguém as usa porque não sabe usar, porque não tem costume cultural político de fazer isso, de pegar essas empresas, encampar por um período e falar, não, vamos fazer do jeito certo, economia de guerra agora, guerra contra o coronavírus. Não temos, né? E isso é um traço de uma fragilidade cultural brasileira, porque nós não nos vemos como um povo, como uma nação. Precisamos nos ver como uma nação. Isso é insubstituível, mesmo para um marxista. Mesmo para um marxista, tá lá, na democracia radical de Karl Marx, tá lá na ideologia alemã, não é verdade? Então, nós já falei disso aqui, aí não é totalmente correto, a meu ver, a proposta de conciliação de classes para o nacionalismo varguista. Vargas, por muitos momentos, lógico que ele gerou contradições, mas Vargas, por muitos momentos, ele ofuscou, ele não atendeu aos interesses de certa burguesia. Ele dominou a família Guinle, dominou mesmo, assim, trouxe para perto e sufocou aqui, falou, vocês vão ficar com o Porto de Santos, mas também é por aí. Quando a família Guinle descobre, tenta montar uma empresa de petróleo lá na Bahia, esqueci o nome da cidade, o Vargas fala, não vai colocar. Ah, mas foi a gente que explorou, foi a gente que descobriu. Ok, mas agora é do Estado. Vocês não vão levar. Isso é recurso estratégico do governo, é do Estado. Por várias vezes o Vargas teve problemas. Todas essas elites se expressavam de que maneira? Pelos diários associados do Chateaubriand. Vargas, houve momentos em que ele mandava a polícia, a força pública, defender os trabalhadores contra os capatazes e pistoleiros das empresas, Matarazzo, das empresas de todas essas famílias poderosas da época. Vargas não mexeu, essa é a maior contradição dele para mim, ele não mexeu com a questão fundiária, a questão do latifúndio, a questão da terra. Lá ele deixou, e há reflexos disso até hoje, porque são esses exatamente onde? No norte, no nordeste, no centro-oeste, que hoje em conjunto, né, por distorções liberais, inclusive, da nossa política, da forma como está, que dominam hoje o Congresso Nacional. Esse é o centrão, a formação do centrão, são os avós dos caras que estão aí hoje. Né? O pensamento, não estou dizendo que são netos exatamente, mas o pensamento desses caras reflete a coisas antigas, não ter mexido nas estruturas da terra, não ter coletivizado as terras, coletivizado num aspecto, né? Não precisava ser uma reforma agrária de cunho socialista mesmo, terras do governo, não, isso não dá certo, isso não é legal, mas assim, propriedade para todos, e depois você coletiviza em cooperativas essa galera. Isso é o modelo híbrido entre socialismo e capitalismo, que é o que eu defendo, tá? Porque a gente não vai conseguir superar o capitalismo agora, não dá. Isso aí é uma outra questão, por isso que eu não me dou bem tanto com os trotskistas, o pensamento trotskista. Então, assim, Vargas pode ter compactuado com algumas elites, mas com outras também não compactuou. Então a coisa não é assim. Tá? O nacionalismo varguista não é baseado em conciliação de classes, não é mesmo. Houve muito problema. Né? Principalmente com a burguesia paulista, com o pensamento econômico paulista, com o pensamento cultural paulista, você não sabe disso.
E outra, o entendimento que o senhor tem é muito paulista, com todo respeito, e tudo bem, eu também sou paulista, né, mas esse é um entendimento apaulistado, né, paulistizado, sei lá como é que falaria, que é uma forma de ver as coisas, é uma forma de ver o Brasil que não é exatamente a mais correta, por mais que seja marxista, elitista, né, por mais que tenha certas conjunções no modelo acadêmico francês e tudo certo, né, enfim. Bom, para mim também não houve, por conta disso, não houve descontinuidade em 64. O meu entendimento do que foi 64 é uma outra situação, tá? O que houve para mim foi um rearranjo das elites, essas sim que estavam quietas durante o desenvolvimento nacional brasileiro, no qual elas estavam lucrando, não tanto quanto queriam, mas estavam lucrando, e é um momento de mudanças na esfera internacional. Cuba tinha feito uma revolução, 59, né, 1º de janeiro, quer dizer, um monte de situações, países aqui da América Latina evoluindo, né, para questões mais socialistas ou mais socializantes ou nacionalistas de libertação nacional, esses traços todos, né? Nicarágua, Panamá, quer dizer, teve lutas, né? Depois El Salvador nos 80, teve guerras em todos os cantos, né? Batalhas, guerrilhas, tudo isso foi assustando os Estados Unidos. Eles colocam lá no Panamá a Escola das Américas e começam, né, também a levar um monte de forças armadas, membros das forças armadas, para fazer cursos lá nos Estados Unidos. Depois eles começam a trazer os cursos de lá para esses países e influenciar esse pensamento e afastar os militares de um certo republicanismo, de um certo nacionalismo também. Tanto que a gente não tem quase traços, infelizmente, de nacionalismo hoje nas Forças Armadas brasileiras. É muito triste, né? A meu ver, o serviço ou o desserviço das Forças Armadas está muito longo, gente, meu Deus. Então, para mim, o que houve em 64 foi uma outra coisa, mas a gente pode debater um pouco isso aí, talvez eu esteja errado. Aos 12 minutos, cravado, o professor diz uma coisa aqui. Ele diz que ele não apoia o nacionalismo para que não haja reposição de uma conciliação de classes e que não se repita exacerbações nazifascistas. Eu divirjo totalmente dessa visão, então, né? Para mim, o nosso nacionalismo não tem que ser ou de conciliação de classes e simplesmente da obrigação a que essas classes atendam necessidades sociais, função social que está garantida, inclusive, na Constituição. E a gente não estabelece o nosso nacionalismo, principalmente o nacionalismo mestiço, o brasileiro, o único que existe. Tem uma galera que fala que é nacionalista e não é. Tá? Se não for pelo meu meio, não é nacionalismo. No Brasil. Porque o nosso meio aqui, o mestiço, né, é a questão da cosmogênese do povo brasileiro, nessa mistura forçada e triste, mas que é o que a gente tem. Tá? As misturas de raça. Eu mesmo tenho um monte de etnia na minha mistura, o senhor também, todo mundo tem. Tá? Então, assim, nós não somos de uma etnia única e de uma religião única, e nós não temos também um passado glorioso para festejar, tá? Como esses caras dizem ter. A gente não acredita nisso. A nossa riqueza está no amanhã, não no passado. Tá? O Brasil é a terra do amanhã, o Brasil é a pátria, né, do amanhã, não do passado. Não era Brasil no passado, era Pindorama para uma tribo, que nome era outro para outra tribo, era terra de Santa Cruz para portugueses, era algum outro nome para os africanos, a gente não sabe. Enfim, não é o Brasil, ele passa a ser Brasil depois de um tempo, né? Então, nosso nacionalismo não é exatamente esse nacionalismo que eu concordo com o senhor de ter esse problema, de ter suas desconfianças dos nacionalismos outros, mas não do nosso. Eu espero, né? Enfim, eu concordo que haja diferenciação entre, eu já falei disso, imperialismo, neoimperialismo, colonialismo e neocolonialismo. E aí, para terminar nessa parte, o Lula é alguém que claramente não é nacionalista, né? Ele endividou o Brasil, ele substituiu uma dívida internacional por uma dívida nacional, ele nacionalizou a dívida, ok, né? Mas só que qual que era o custo da dívida nacional e da dívida internacional? Ah, tudo bem, a facilidade é que eles vão, dívida nacional, eles vão ter que recorrer em tribunais nacionais. Mais ou menos, né? Porque quem são os dealers dessas dívidas brasileiras que o Lula, inclusive, encaminhou, abrasileirou, né? São dealers internacionais, são donos, os detentores são praticamente quase sempre bancos internacionais. Então, continua internacional a dívida, né? E o Lula aumentou essa dívida, né? Por mais que tenha feito superávit. O Lula não é um nacionalista, ele não gostava, chamava de pelego,
né, o trabalhismo, os sindicatos alicerçados no modelo varguista. Ele nunca gostou de Vargas, ele só vai falar de Vargas quando vem o bafo do mensalão aqui, aí ele começa a pensar, houve um outro cara que foi perseguido e chegou a se matar, né? O Ciro Gomes também, o Ciro Gomes, assim, ele tem um pouco de problema com a questão marxista, mas veja, ele estudou no Ceará, né? Ele não estudou em São Paulo. O Ciro já, inclusive, ele fala essa questão de desenvolvimento nacional, mas ao mesmo tempo ele fala que ele foi trotskista, meio trotskista na faculdade. Eu acho que o Ciro, ele teve aula lá com o Beni Veras, um grande comunista, né? Aulas assim, teve conversas com um grande militante que era esse Beni Veras, depois vira empresário, mas ele não... O Ciro não é um marxista, né? Ele não, acho que ele nem entende o que é isso, né? Eu também não entendo muito o que é marxismo, né? Mas eu não rechaço, não acho o marxismo uma ferramenta fundamental, gostaria de saber mais, inclusive. Mas veja, o trabalhismo e o nacionalismo, ele não exatamente depende só... deixa eu tirar aqui. Ele não depende exatamente só do marxismo, eu acho que ele tem que ter várias visões, tá? Tem o positivismo, que é algo muito interessante. Eu gosto muito do Júlio de Castilhos, o pensamento positivista gaúcho, o pensamento positivista que funda a República Brasileira, né? Os militares que tinham uma certa honra naquele período, mas eram golpistas também. Mas eu consigo até entender certas intenções da família imperial no momento do Brasil Império. Consigo entender, né? Não estou dizendo que eu acho lindo, que eu acho certo, mas eu consigo entender o tempo que eles viveram, né? Mas também pega desse positivismo, vamos levar ele para as origens, né? Tá lá em Saint-Simon, né? Um socialista utópico, então que vai dar aula, inclusive, pro Comte, né? Então, assim, tem todo um caminho, e o nosso nacionalismo, ele é composto, por ser mestiço, ele é composto de vários caminhos, né? Quero lembrar também que o Vargas, quando ele faz a CLT, né, lá atrás, não é no momento democrático, ele faz isso como ditador, né? Ele reúne pensamentos de um anarquista, né? Tinha um cara que era o representante dos anarquistas, um cara que era o representante do que seria depois o chamado trabalhismo, e um cara representante dos interesses dos comunistas, né? Dos socialistas. Esses caras compõem os interesses dos trabalhadores, escrevem, falam, e quem reúne isso em texto é o Lindolfo Collor, vô do Collor aí, que foi presidente do Brasil. O Lindolfo Gaúcho, o Lindolfo Collor, que era da turma do Getúlio. Ele lá, Oswaldo Aranha, certo? Alberto Pasqualini, essa turma era uma turma muito foda, muito decente, né? Eram pessoas boas, né, pro Brasil, por mais que fossem da elite, né? E o Vargas mesmo era muito rico, né? Família rica. Então, assim, esses caras vão lá e fazem a CLT. Não era um cala-boca para os trabalhadores, não. É fruto das lutas. Mas quem deu acesso para eles foi o Getúlio, cara. Entendeu? Se fosse pelas elites daquele período, se o Vargas fosse um conciliador, ele não teria feito, ele teria feito o caminho nazifascista, ele não fez esse caminho. Os germanófilos do governo getulista, né, foram caras que depois depuseram o próprio Getúlio, Dutra, né, o Góes Monteiro, que não era lá um santo, né, que já vi até o Ciro falando bem dele, mas não devia falar, né, mas cabe também mais estudo para mim. Mas é uma galera dentro do movimento militar, do movimento tenentista, uma galera mais integralista, que saiu depois do integralismo, mas manteve certas ideias babacas, né, certas ideias fascistas. Essa galera vai parar, sabe aonde? No Silvio Frota, que vai produzir quem? Né, no Golbery do Couto Silva, no Silvio Frota, no Médici, no Figueiredo, vai produzir essas barbáries aí. Estão aí desembocando hoje de um lado no Lula e de um lado no Bolsonaro. É o mesmo tronco, até ideológico. Não por acaso você vai ver muitas semelhanças entre o que o Lula pensa e o que o Bolsonaro pensa. Os caminhos podem ser diferentes, mas assim, eles nascem de um mesmo processo, ambos meio sindicalistas, representantes de classe, né, classistas, tal, enfim, sabe? Eu não sei, tá? Eu acho que tem coisa aí, tá? Mas eu não vou ficar defendendo isso aqui porque aí já está mudando de tema. E o identitarismo, professor, também acho isso, né? O identitarismo não é só aquele identitário de esquerda, feminista, LGBTQI+, ou não sei o quê, não. O Bolsonaro também é o identitário, ele é identitário do tiozão, ele é o identitário... a identidade dele é aquele cara, o homem do senso comum, anti-acadêmico, negacionista, anti-ciência, e esse perfil existe. Tem também o identitário cristão, né,
que eles falam que tem cristofobia. Há várias identidades, não só as de esquerda, as de direita também. Ambas são perniciosas, porque para mim, meu modo de ver, ambas afetam o debate nacional, tentando puxar o quinhão só pro seu lado. Farinha pouca, meu pirão primeiro, cada uma delas puxa, é uma corda, e vai romper essa corda. Vai ter um momento que ninguém vai estar satisfeito com o que foi dado aqui nem aqui. Né? E as coisas não têm que ser dadas, elas têm que ser conquistadas. Mas para mim tem que ter um momento, uma convulsão social e que a gente consiga compreender nas nossas diferenças a nossa grande riqueza. O Brasil é exatamente fruto disso. Né? Então, para mim, esse é o nacionalismo, espero que tenha ficado claro. E realmente, professor, eu quero dizer uma coisa para finalizar sobre o nacionalismo nosso, mestiço. Qual que são as únicas coisas que trazem unidade para as pessoas, né? Que conseguem reuni-las em sua semelhança, né? Sua questão, sua condição de ser humano, né? E sua condição nacional, né? E os traços disso na sua própria cultura, na sua forma de ser, na sua forma de se educar, na sua forma de trabalhar. É sempre isso, condição de ser humano, satisfação dessas necessidades que um ser humano tem, respeito aos direitos humanos, tudo certo, e também sua condição nacional. Não tem nada que substitua, não dá para falar em aldeia global, cidadão do mundo, isso é muito bom para quem tem grana para viajar pelo mundo, mas quem não tem, cara, a vida tá resumida a poucos quilômetros de sua casa. Essa é a realidade ainda, é uma realidade quase feudal, né? Então, o nacionalismo ele é muito importante. Ele é muito importante para uma etapa da civilização do planeta, né, da humanidade. Ele é um momento. Está em Marx isso também. Né? As coisas se dão naturalmente, não tem que ser provocadas. Né? Mas a gente tem que fazer a nossa luta por libertação nacional, por melhores trabalhos, por um parque industrial no Brasil mais forte, para um estabelecimento, a meu ver, não de uma elite dominante industrial, ou, né? Mas até uma elite acadêmica, científica, acredito nisso, sou positivista nesse ponto. Mas a forma como tem que se dar o trabalho, para mim, tem que ser por meio de cooperativas. Não é o socialismo dos meios de produção serem todos do Estado. Isso não vai dar certo. Mas uma coisa híbrida, né? Capitalista, ainda economia de mercado, mas a produção, a forma de certas coisas cooperativa, cara. Cooperativa, sabe? E uma questão que a gente possa satisfazer as necessidades de toda a população brasileira, né, com excedentes, e esses excedentes serem mandados para outros países, né, de graça, inclusive, ou preço de banana, né, preço barato, ou até para países mais ricos, aí cobrando sim, porque aí faz parte também do capitalismo, certo? É isso. Tá bom, professor? E aí sim, há um espectro, há um fantasma, que é o fantasma do nacionalismo, que está pairando aí sobre o país e tá, infelizmente, se a gente não disputar, a direita leva, e leva de uma maneira fascista, assim como já está acontecendo. Temos que disputar essas bandeiras, essas coisas são nossas, são de todos os brasileiros, né? E se há um fantasma do nacionalismo, eu posso te garantir uma coisa, professor, é um fantasminha camarada. Então esse é o abacate aí, Giraldelli, para você, certo, professor? Legal. E vamos continuar debatendo, tá bom? Muitas coisas para aprender contigo e muitas coisas para eu também falar. Talvez não tenham feito parte do seu entendimento contemporâneo até hoje, né? Carregado para cá até hoje do que é o nacionalismo na minha visão, certo? Quem sou eu, mas eu tenho uma ideia, tá bom? Um abraço, professor.